Eu sempre defendi que o Brasil merecia um prêmio Nobel, mas falava em termos de nação, não de pessoa. Só que, ao longo desses 50 anos de trabalho, em que eu me dediquei muito às atividades agronômicas, eu acabei fazendo muitos amigos. E alguns deles foram mais afoitos e acabaram me indicando para ser o representante do Brasil no Prêmio Nobel. Eu tenho, assim, uma certeza bastante grande. Quem merece o prêmio... Oi, pessoal. Hoje nós estamos dando sequência com o nosso projeto Entrevistas com os ícones do agro. E é um prazer enorme estar entrevistando aquele que é um dos principais responsáveis pelo nosso país ter se tornado o celeiro do mundo. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Alisson Paulinelli. Seja bem-vindo, ministro. É com muita honra, professor, que eu tenho a oportunidade não só de ouvi-lo, mas de trocar as ideias e alguma pergunta que eu puder responder. Tá ótimo, tá ótimo. Todos nós conhecemos a sua história profissional e a importância do seu trabalho transformando uma agricultura que não era suficiente para abastecer o Brasil num país que hoje é exportador dos mais variados produtos agrícolas, auxiliando a balança comercial, mas nós queremos também conhecer um pouquinho da pessoa do Alisson Paulinelli. Por favor, então, conte-nos um pouquinho sobre a sua origem. Quem foi o menino Alisson Paulinelli? Olha, o menino Alisson Paulinelli nasceu em Bambuí, ali no oeste de Minas. É o segundo município do Rio São Francisco nasce, depois que ele nasce, é Bambuí. Ali era uma cidade ainda pequena naquela época, agora ela cresceu bastante, está crescendo mais. Felizmente tem hoje um bom centro de educação lá, um Instituto Federal, e foi ali que eu nasci. E, por coincidência, esse Instituto Federal foi a primeira residência minha. Eu vou explicar por quê. Eu era filho de um agrônomo e de uma professora. Meu pai, como agrônomo, acabou tendo uma certa liderança na região e se elegeu prefeito. E elegendo prefeito, a primeira coisa que ele procurou foi como melhorar a agricultura na região. Embora a região fosse tão boa, tem 80% cerrado, mas tem as margens do São Francisco, que são muito boas, e ele ficava preocupado, que precisava fazer alguma coisa para melhorar a região. Ele conseguiu, logo no início da sua gestão no município, um posto agropecuário para a região. Lógico que aceitou com muito bom grado, estava muito feliz, até que soube que este posto agropecuário era uma fazenda experimental, vamos chamar assim, só podia ser administrado por um agrônomo. E, por coincidência, ele era o único agrônomo da região. Chamou o vice-prefeito, sem nenhuma solenidade, falou: olha, eu vou querer fazer esse posto funcionar e vou passar a prefeitura para o vice-prefeito e você continua a gestão e eu vou montar esse posto. Portanto, a minha vida começou, veja bem, eu era muito novo ainda, com meu pai construindo e fazendo tentar funcionar uma fazenda experimental naquela região. Isso, para mim, foi um fato inusitado. Foi muito feliz para mim. Houve uma coincidência. O meu irmão, que viria 1 ano e meio depois de mim, deu problemas no nascimento, minha mãe perdeu não só o irmão, mas a capacidade de ter mais filhos. E eu acabei ficando filho único. O senhor sabe que filho único sempre tem algum privilégio. O primeiro deles é acompanhar mais o pai. E eu acompanhei muito. E vi o esforço que ele fazia
para poder convencer os agricultores da região de Bambuí, aquela região toda, de como poderia ser melhorada a produção. Ele sabia que aquele sistema tradicional e arcaico, vindo de bisavós, de avós, de pais para filhos, não trazia nenhuma capacidade competitiva ao produtor. Ele não tinha renda, que era o pior. Naquela época também as coisas eram muito difíceis, professor. Quem produzia semente era o governo, a muda era o governo, o trator quem tinha era o governo. Ele tinha uma patrulha motomecanizada. Quem sabia gerenciar o processo tinha que ser treinado para isso. E ele fez um esforço muito grande. Eu me lembro muito bem de suas palestras. Aquilo ficava gravado no meu íntimo, mas ficava mais gravado ainda as perguntas, as respostas e, principalmente, as dúvidas que o produtor tinha. Ele se sentia incapaz de promover mudança. E era verdade. Se não houvesse uma forma completa de ter inovações que fossem mais adaptadas às condições tropicais do solo brasileiro, se não houvesse recursos para mudar o sistema, pagar o que custava a inovação, se não houvesse a inovação, vamos chamar assim, o agricultor não mudaria. Isso gravou muito no meu ânimo. Quando eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, eu fui conversar com meu pai e falei, olha, eu quero estudar agronomia. Estou vindo aqui para o senhor escolher uma escola que eu possa ir trabalhar e estudar. Ele ficou muito emocionado, é lógico. Falou, olha, a partir de agora, todos esses alfarrábios aqui, abriu sua estante, suas apostilas, seus livros, são seus. Pode começar. E aí me fez uma pergunta. Ele sempre foi uma pessoa muito objetiva. Escuta uma coisa, mas você está fazendo agronomia por minha influência ou você tem vocação? Eu bati o pé. Não, é lógico que eu tenho vocação. Com a experiência dele, ele era muito hábil. Vamos ver. A partir de janeiro, você é quem vai administrar a minha propriedade e herança do meu pai, que está alugada com seu tio. E eu quero ver se você realmente tem vocação. Professor, foi a melhor coisa que ele fez no mundo. Ele tinha medo que eu fosse, como alguns colegas dele, e ele estudou agronomia ainda em Belo Horizonte, que não conheciam, faziam diferença de uma vaca de um boi, um pé de coco de uma laranjeira. Falou, olha, pelo amor de Deus, você não vai me passar vergonha, você tem que aprender tudo isso, e eu quero que você acostume com isso. Foi a melhor coisa que ele fez. Foi a maneira de eu conhecer de fato a vida rural. Foi muito bom. Meu tio era um expert, era um desses líderes rurais, muito empreendedor, sabia trabalhar, conhecia tudo perfeito e me orientou naturalmente. E foi assim, professor, que eu aprendi a pegar uma vaca, prender, amarrar a vaca, tirar o leite, amarrar o bezerro, curar o umbigo, espichar um arame, bater um pasto. Olha, foi, para mim, descobertas novas que provavelmente me ajudaram muito durante o meu curso. O que aconteceu, e ele me orientou nisso, que eu teria de escolher uma atividade em que eu não parasse os meus estudos. A fazenda não era tão grande assim. Ela tinha 80% de cerrado e 20% de várzeas. Nas várzeas, tudo bem. Meu tio já cultivava lá, eu ia continuar a cultivar. As partes mais baixas, o arroz, as partes mais altas, o milho, o feijão juntos. E assim, sucessivamente. Um mangueiro de porco, para engordar um porco, com todas, uma hortinha, tudo isso era natural. Então, foi ali que eu comecei a realmente
vivenciar os problemas que a agricultura que eu ia fazer, o curso superior, iria me exigir. Foi muito bom para mim. Eu quero só avisar o senhor que 23 anos depois, os meus 2 filhos fizeram a mesma coisa. E eu não tinha tempo naquela época, eu era ministro. Chamei o meu cunhado, compra um pedaço de terra aqui perto de Brasília, que eu quero um sítio, vou fazer a mesma coisa. E não fiz mal, não. Todos os 2 hoje me ajudam, me agradecem por ter copiado o meu pai nessa sabedoria dele. Que ótimo isso. Paulinelli. Que ótimo. Bom, aí o senhor teve que se deslocar de Bambuí para Lavras, como nós sabemos que o senhor estudou lá na Escola Superior de Agricultura de Lavras. E a minha pergunta é, como que era se comunicar com os pais em sendo filho único e agora tão distante de casa? Não foi fácil, o senhor sabe disso. Eu já sempre fui muito atirado. Era muito inquieto. Quando eu pedi ao meu pai que escolhesse a escola, a minha mãe tinha estudado no Instituto Gammon e fazia elogios muito grandes àquela missão americana que veio para o Brasil para educar jovens. Quando o doutor Samuel Rea Gammon viu que Minas Gerais, especialmente Lavras e a sua região, era muito propícia às atividades agrícolas aqui do sul de Minas, ele decidiu criar um departamento de ensino superior e foi buscar nos Estados Unidos uma pessoa que depois acabou tendo um significado muito grande no Brasil. Ele foi buscar Benjamin Honeycutt. Ele era formado em Iowa, tinha pós-graduação e veio para o Brasil exclusivamente para formar a Escola de Lavras, com todas as dificuldades. A missão americana até que tinha um pouco de dinheiro e conseguiu fazer, não com muito recurso, mas modestamente, uma escola onde, segundo meu pai, você vai ter um ensino de qualidade, no sistema americano e, principalmente, vai ser um agrônomo com potencial, mas, para mim, o principal é que aquela escola forma muito o caráter, a consciência e a formação cívica e moral dos seus alunos. Eu me entusiasmei com isso. Era tudo que eu queria. E assim fui bater em Lavras. Fiz o curso colegial, acabei passando no vestibular em boas condições, ganhei uma bolsa de estudo, eram aquelas bolsas chamadas serviços. Eu ajudava nos laboratórios, nas atividades da escola, durante os 4 anos que lá estive. E isso me ajudou muito. Eu acabei fazendo um curso que eu considerei bastante razoável. Era muito agitado. Sempre fui. Tinha o diabo da veia política. Isso eu não escondo hora nenhuma. Tanto assim que eu fui presidente do centro acadêmico por 2 anos em seguida. A primeira eu ganhei a eleição com 14 votos e a segunda ganhei a 0. Eu não era tão mal político assim, né? Então, professor, eu já naquela época comecei a viver o drama que a escola passaria. A Igreja Presbiteriana Brasileira foi chamada pela missão americana que ela ia transferir o ensino superior para a Igreja brasileira, presbiteriana, por uma razão simples. Eles haviam entendido que cristianizar ou trabalhar com meninos mais novos, na missão principal deles, era mais fácil. Os rapazes de 18, 20, 25 anos já era muito complicado. Então, acabaram entregando a escola à Igreja Presbiteriana. Olha, a Igreja Presbiteriana, coitada, não tinha onde cair não tinha dinheiro. A escola entrou numa crise sem precedentes.
Foi aí que eu me formei. Na véspera, antevéspera da minha formatura, o reitor, que era Mr. John Ruilock, um americano também muito correto, professor na área de solos, me chamou na sua residência. Começou cometendo um erro que quase me bata de susto. Nós estávamos a 2 dias da formatura. A minha família já deveria estar vindo de Bambuí para Lavras. E ele falou, olha, eu não tenho uma notícia boa para o senhor. Eu estava sentado na cadeira, eu não caí porque estava sentado. O que houve? Houve algum desastre? Não, o senhor esteja tranquilo. Eu vim chamar o senhor para conversar um pouco. Falei, me tranquilizei. E ele virou para mim muito tranquilamente. O professor Bernard Bartels era um alemão que já tinha trabalhado há mais de 40 anos, se aposentou e vai ser diretor da Mannesmann em Belo Horizonte. O professor Clidenor Coelho Galvão está doente. E a doença dele é grave. E o irmão dele tem um hospital em Natal, a sua terra natal, lá no Rio Grande do Norte. Ele está indo para lá. E eu não consigo substituir esses professores. Eu imaginei comigo, a escola em crise, sem perspectiva, não vai conseguir. Já convidei especialistas, já convidei ex-alunos, etc, etc. E eu aguardando o que ele queria conversar comigo, a má notícia. Aí ele começou. O que eu quero conversar com o senhor é o seguinte. Nós analisamos o seu currículo e o senhor teria condição de nos ajudar ficando na escola. A notícia ruim que eu tenho para lhe dar é que se o senhor não puder ficar, nós vamos ser obrigados a fechar o vestibular de janeiro. Professor Boré, aquilo foi um tiro que ele me deu, não foi um anúncio, não. Eu só não caí porque estava sentado realmente. Fechar a escola era tudo que eu não admitia discutir, nem como aluno, nem depois como professor. E a verdade é que, quando ele me falou nisso, eu que já estava com a minha posição definida, ia para uma área bem próxima da política, ia fazer o que eu queria, etc, etc, não titubeei. Respondi na hora. Mr. John Ruilock, se o problema ia estar resolvido. Não perguntei que matéria eu ia lecionar, se eu ia ganhar ou não, se eu tinha lugar de morar, onde é que eu ia comer. Está resolvido o problema. Agora, eu quero ter uma conversa com o senhor. Eu não venho aqui só para ser professor. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Foi espécie de uma influência divina para dizer, se precavenha. Falei com ele, o senhor é o reitor hoje e o senhor tem influência na missão americana. Nós temos tentado todas as formas, mas uma escola privada de missão evangélica não é fácil de sobreviver no Brasil. Nós temos que buscar uma solução definitiva. Para isso, eu preciso contar com a sua ajuda. Eu venho aqui para me esforçar, vou fazer o máximo para não deixar a cadeira que for escolhida para trabalhar piorar. Vou tentar melhorá-la. Mas o problema não é só o ensino que quero fazer. O problema é a nossa escola. Ele foi muito firme comigo. Eu já sabia que você ia falar disso. E eu quero te dizer que, enquanto eu estiver aqui, nós vamos lhe ajudar. Foi a minha encruzilhada. A partir dali, eu acabei tendo de assumir posições muito mais difíceis e complicadas do que ser um simples professor. Eu não digo um simples, porque professor, para mim, é o que há de mais sagrado. Mas ser um professor de uma cadeira de irrigação, de hidráulica, irrigação e drenagem, que foi escolhida para mim lecionar. Tive de lutar. Uma mobilização sem precedente dentro da escola, com os professores, com os alunos,
que confiavam em mim. Com os funcionários, partimos para uma verdadeira aventura, buscar a federalização da escola. Federalização no Brasil, naquela época, era nome feio. Sou muito franco. As últimas federalizações que haviam tido no Brasil foram negociatas sujas de vender patrimônio de valor X por 4, 5, 10X, entregando ao governo o pior possível, recebendo o máximo. Havia uma má visão de federalização naquela época. Fomos insistentes. Trabalhei feito um doido. Procurei me relacionar politicamente no Congresso, com o governo federal, em todas as suas atividades. Fui de sorte também. Acabou sendo o primeiro-ministro o Tancredo Neves, com o qual eu tinha muito relacionamento aqui em Lavras. Ele brincava com o doutor Silvio Minicus, que era o líder político dele aqui, que ele perdia a eleição lá em São João, mas não perdia em Lavras. E o doutor Silvio, que era meu amigo, era o segundo pai que eu tinha, ele falou, é por causa dessa moçada aí, ó, e me mostrar. O senhor vê que a entrada, quando ele foi para primeiro-ministro, para mim foi bastante protegida. E, olha, tive a ajuda dele, tive a ajuda do Congresso. Trabalhamos 3 anos ininterruptamente. Eu passava terça, quarta e quinta em Brasília e voltava feito um louco para Lavras para lecionar sexta e sábado as matérias que eu precisava. Era um sacrifício tremendo, mas compensou, professor. Todo aquele sacrifício foi um ensinamento que eu tive na minha vida. Coisa séria tem de ser tratado seriamente. Ninguém ganha nada de graça, mas se você tiver bom material na mão, pode vender que vale. Conseguimos a federalização, veja bem a data, no dia 23 de dezembro de 1963, 3 anos depois que eu lá estava. Essa federalização, para nós, foi a redenção. As coisas mudaram. E aí eu quero lhe explicar o porquê da minha sorte de ter prevenido. Quando fomos procurar os donos do patrimônio, eu estava presente. E conversamos abertamente com eles. Quanto vocês vão cobrar pelo patrimônio? O senhor sabe qual foi a resposta da missão americana? Se o governo federal garantir que vai utilizar esta escola para realizar os sonhos que nós tivemos quando a criamos, não vai custar um tostão sequer ao governo federal. Todo o patrimônio de 500 hectares, praticamente dentro de Lavras, foram doados, os laboratórios, as máquinas, tudo. Eu posso dizer isso porque foi um dos responsáveis para fazer todo o cadastro de bens móveis, imóveis, semoventes e do pessoal. E não colocamos, quero lhe dizer, uma pessoa que não tivesse prestado serviço de fato à escola. Começamos até mal, com dificuldades, mas fizemos da nossa palavra a garantia de que ali se tratava de coisa séria. E foi séria. Eu acabei sendo o diretor da escola 3 anos depois da federalização, em 1966, como vice-diretor, o diretor se exonerou e eu acabei sendo o diretor oficial em 1977. E fui o responsável para fazer todo o plano de ampliação da nossa querida Escola Superior de Agricultura de Lavras, na nossa Universidade Federal de Lavras, que hoje o senhor conhece e que nos dá tanta honra.
ela é hoje uma das grandes, das sérias e das boas universidades que o Brasil tem. Portanto, essa foi a minha vida, vamos chamar acadêmica. Foi uma experiência a melhor que eu tive. Agora, o senhor sabe que a gente, quando se relaciona com políticos, com administradores, etc., você tem que mostrar a sua competência e mostrar a sua capacidade de realização. E eu me relacionei com muitos. Inclusive, o que mais me ajudou foi o chefe de gabinete civil do presidente da República, o doutor Rondon Pacheco, deputado Rondon Pacheco, que me ajudava. Os decretos, as portarias, toda a legislação não demorava um dia sequer na Casa Civil. Ele me atendia pessoalmente, tinha um carinho todo especial e, graças a isso, eu talvez tenha economizado um ano de burocracia para evitar os danos maiores, porque os professores chegaram a passar um ano e meio sem receber. Aí, então, houve um fato muito interessante. O doutor Rondon Pacheco acabou me convocando, eu não podia deixar a escola naquela época para ser o seu secretário. E eu fiz a mesma coisa que fiz com o meu reitor da época. Eu não venho para ser secretário. Eu virei para fazer uma revolução na sua secretaria que acabou. Ele falou, você agora entendeu o que eu quero. Eu estou querendo que o senhor venha aqui para fazer o que o senhor está fazendo em Lavras. E nós vamos fazer juntos. Olha, posso lhe garantir que esse atrevimento meu me ajudou sempre. E a coisa funcionou. E nós fizemos em Minas uma verdadeira revolução. Excelente. Mas, senhor ministro, nós queremos voltar um pouquinho no tempo dos seus anos de graduação. E nós sabemos que o senhor morava numa república chamada El Toro, num prédiozinho, e tinha uma cabeça de touro com duas luzes vermelhas no local dos olhos daquela cabeça de touro. E corre nos bastidores que, naquela época, o Alisson Paulinelli tinha uma disputa com um colega de república para ver quem mais recebia cartas das suas respectivas namoradas. Era isso mesmo? É isso mesmo, professor. Era meu colega, meu amigo, acabou sendo meu compadre, foi meu padrinho de casamento e eu fui o padrinho de casamento dele. E sou padrinho de um dos seus filhos. Ari Rosa, era de Pouso Alegre. A namorada dele escrevia uma por semana, então eu pedi a minha para escrever pelo menos 1,5, viu? Muito bom, muito bom. Mas fiquei sabendo também, ministro, que certa vez ocorreu um assalto no quarto de dois colegas seus, do Vespa e do Ubaldo. Parece que esse Ubaldo era muito medroso. Como é que foi isso? Não era só ele, não, o Vespa também era, viu? Isso era brincadeira que nós fazíamos. Eram, na realidade, duas repúblicas, El Toro de cima e a de baixo. Eu morava na de cima. E, de vez em quando, nós recebíamos presentes de vizinhos, porque a gente respeitava muito a vizinhança. E teve uma vez que a vizinha que nos alugava a casa mandou para nós um pernil. E esse pernil foi motivo de briga que o senhor não faz ideia. Na realidade, na hora de ela entregar o pernil, ela entregou na República de Baixo. E nós tínhamos um colega de apelido de Abacate que tinha uma horta grande lá e produzia verduras, legumes, etc., e mandava para eles. E eles, quando foram entregar o pernil já assadinho, é uma beleza de pernil, falaram, olha, vocês nos mandam
verdura, etc, etc. Agora nós queremos que vocês ganhem o pernil e entregam na República de Baixo. E eles não queriam nos devolver o pernil. Eu falei, pode deixar. Deixa por minha conta. Demos um jeito. Era um sábado, que o pessoal saísse mais cedo. E nós combinamos que ia comer um pernil no domingo. Ficamos na espreita. A hora que saiu o último da República de lá, nós fomos lá e pegamos, não era nem geladeira, estava ainda no forno. Pegamos esse pernil, trouxemos para a República, comemos esse pernil inteiro, tomamos muita cerveja, foi uma festa, viu? Aí virou uma briga esse pernil que o senhor não faz ideia. E o Vespa mais o Baldo era o que mais reclamava. Nós falamos, vamos pegar uma peça deles? Aí começamos a preparar um assalto na República de Baixo. Foi um período que Lavras estava muito agitada, a luz era muito ruim. Quando a gente acendia a luz à noite para estudar, quase que tinha que ver um fósforo para ver se a luz estava acesa. E ali a gente sofria demais. Então, nós começamos a inventar umas histórias de assalto. Ia lá para o quarto do Vespa e do Baldo e contava essas histórias até 8, 10 horas da noite. E a gente via que eles estavam ressabiados, né? E um belo dia marcamos realmente um assalto. Escolhemos 3 da República de Cima e tanto arrumamos, tanto conversamos, que conseguimos largar a porta deles aberta. E quando foi ali pelas 2 horas da madrugada, mais ou menos, fomos fazer o assalto. O senhor não faz a ideia. O quadro foi quase dantesco, que os dois queriam subir da parede de costa. Eu, sinceramente, fiquei com medo de que um tivesse um problema qualquer. E aí me identifiquei logo, tirei a máscara, porque nós estávamos todos mascarados, de capa preta, essas coisas de rapaz de estudante. Né? E assim nós fizemos, pelo menos, a cobrar a insistência deles de que nós tínhamos roubado o carneiro e tinha comido o carneiro. Viu? Muito interessante, muito interessante. E perdeu. Mas eu fiquei sabendo também, ministro Paulinelli, que havia alguns estudantes que, sem autorização, visitavam o pomar lá da universidade, dando trabalho para os vigilantes. Como é que é essa história? Não era fácil, não. Viu? Isso acontecia sempre no sábado e domingo. Viu? O pomar era distante. É onde está hoje a sede da universidade. Mas era 1,5 km quase de distância. E não tinha o asfalto que tem hoje, a gente tinha que ir nos trilhos. E a gente levava um saco, né? Roubava muita fruta e quase sempre saía correndo. Espantado pelos vigias, viu? Muita calça ficou pedaço na cerca lá, viu? Esse fato ocorreu também aqui em Viçosa ao longo dos anos com muitos e muitos estudantes. Os pomares dessas escolas sofriam, sim. Mais algum fato pitoresco daquela época, ministro Paulinelli? Tinham muitos. A nossa turma era meio endiabrada, viu? Mas era uma turma muito querida também, sabe? Nós tínhamos era a turma que tinha uma colega, uma só. Formamos em 59. Ana Maria Correia de Figueiredo, que acabou casando com o colega de República da Eutoro de Cima, onde nós estávamos, cujo apelido era Veneno. Eles eram até primos uns dos outros. Hoje é um grande produtor de café e de boi lá em Três Pontas. Teve muita brincadeira, sabe? Morava conosco também o Paulo Severino, que foi presidente da ACAR. Várias vezes nós aprontávamos algumas brincadeiras lá. Algumas delas viravam até briga, viu?
Mas no final estava tudo em casa, viu? Marcou, então, de forma positiva todo aquele período de juventude em que estavam talhando ali os agrônomos que iriam revolucionar a agricultura no Brasil. Dentre eles, um que se tornou ministro da Agricultura. E como que, de fato, o senhor chegou a ser ministro? Não foi só eu, a coisa fica assim muito personalizada com os amigos que a gente tem. Eu gosto de ser muito franco. Eu, por exemplo, fui ser secretário e não pude utilizar ninguém de Lavras. A escola estava numa situação, nós éramos um pouco mais de 25, 30 professores, era uma escassez tremenda. Os outros estavam fazendo pós-graduação fora, e aquilo complicava mais ainda. Então, eu tive de usar muito pouco Lavras. Agora, usei muito Viçosa. Os meus companheiros mais aguerridos que eu tive na secretaria eram de Viçosa. Os meus companheiros mais efetivos que nós tivemos quando eu fui para o Ministério também eram de Viçosa. Eu tinha uma confiança muito grande na escola de Viçosa. Eu tinha uma admiração pelo trabalho que vocês faziam aí. O Dr. Rolfs também foi um grande precursor de um ensino avançado que tanto serviu ao Brasil. Aquilo me impressionava muito. Eu tinha, por Viçosa, um carinho muito especial. Vocês tinham lá alguns professores e líderes que me ajudaram muito, me orientavam. Sempre que os procurei, tive deles o maior carinho, o maior respeito. Então, a gente nunca faz nada sozinho, viu, professor Correia? A gente sempre tem bons companheiros. Quando errávamos juntos. Quando acertávamos juntos. E quando eu errava, todos eles tinham também o caráter preparado para me corrigir. E eu aceitava. Foi muito importante na minha vida. A minha vida profissional, além de professor, foi uma vida dura. O trabalho que nós fizemos em Minas foi realmente revolucionário. Nós fizemos um trabalho baseado naquele diagnóstico da economia mineira e salvamos a economia do Estado via agricultura. Nós transformamos Minas no maior produtor de café. O Paulo Romano foi, não sei se ele chegou a ser seu aluno, mas me ajudou demais. O Renato Simplício Lopes, o Eliseu Andrade Alves, todos esses nos ajudaram demais. Nós fizemos estratégias para isso e deu certo. Minas hoje produz 52% do café. A minha alegação é que São Paulo e Paraná tinham alternativas. E o todo-poderoso Delfim não queria que Minas plantasse mais do que os outros. Eu falei, mas Delfim, São Paulo e Paraná já têm alternativa. A cana, o milho, o algodão, o boi. Mas vocês ficam com essa coisa, acaba que eu não controlo a oferta de café. Eu falei, não, você vai controlar, mas não com o café de Minas, que é o melhor café do Brasil. Onde ele está, ele não vai ser rejeitado. Eu sei que nós arrumamos uma briga e tivemos de fazer uma insurgência, uma inconfidência mineira, e botamos um banco de Minas Gerais, a Caixa Econômica, a financiar o plano de replantio de café, e plantamos, não foi só eu que plantei, que eu só fiquei 3 anos na secretaria, mas depois de mim veio um viçosense. Eu tive a honra de ter como grande companheiro o Agripino Abranches Viana, que completou o trabalho, e nós, nos 5 anos, os 3 que eu tive, mais os 2 dele, nós plantamos 972 milhões de covas de café em Minas e fomos laureados por isso, porque a economia mineira se recuperou, não foi pela Fiat, não. A Fiat teve 12 anos de incentivo, quase que acaba com a economia mineira. Quem realmente reabilitou a economia mineira foi o café, foi o leite, foi a carne,
foi a pastagem, foi a floresta. Fizemos um programa e chegamos a reflorestar, nos meus 2 últimos anos em Minas Gerais, 350 mil hectares de floresta em um ano. Foi uma revolução. Fizemos projetos de irrigação, fizemos projetos de aproveitamento de várzeas. Olha, foi uma... E fizemos o cerrado, que era o principal. O doutor Randolfo ficou muito impressionado com as ideias que nós tínhamos do cerrado. E eu mostrava a ele que o cerrado seria a única solução para o Brasil. E o que nós investíssemos na recuperação do cerrado seria para o Brasil inteiro. Minas não tinha o total do cerrado, ao contrário. Minas não tem nem 20% do cerrado brasileiro. Mas o Brasil tem em 7 estados da federação essa área em torno de 200 milhões de hectares. E que hoje está sendo aproveitada em torno de 46% do total dessa área. E que deu ao Brasil essa posição que nós temos hoje. Excelente. E a gente percebe que isso foi uma visão de futuro, uma visão que realmente mudou o destino do Brasil. E a sua jornada em benefício da coletividade foi incansável. E muitos os reflexos hoje que nós temos no Brasil. Hoje nós, com uma população de cerca de 200 e poucos milhões de habitantes, alimentamos mais de 800 milhões de pessoas neste mundo. E por isso mesmo, a sociedade brasileira está ciente da sua indicação para o Prêmio Nobel. Eu gostaria de saber como que o senhor se sente nisso. Como que o senhor se sente nisso? Olha, professor, eu vou ser bastante franco. Eu tive um constrangimento, é evidente que tive uma honra muito grande, mas tive um certo constrangimento. Eu sempre defendi que o Brasil merecia um prêmio Nobel, mas falava em termos de nação, não de pessoa. Só que, ao longo desses 50 anos de trabalho, em que eu me dediquei muito às atividades agronômicas, eu acabei fazendo muitos amigos. E alguns deles foram mais afoitos e acabaram me indicando para ser o representante do Brasil no Prêmio Nobel. Eu tenho, assim, uma certeza bastante grande. Quem merece o prêmio é o Brasil, não eu. Se eu for o condutor, podem ter certeza que eu vou utilizar a autoridade que me derem para buscar e reivindicar novos conceitos na formação ética e moral que estamos vivendo no Brasil e fora dele. O mundo hoje está vivendo consequências de erros crassos. E eu chamo atenção para isso. É uma das teses que eu mais tenho defendido. O senhor imagina que só a fome, a miséria, tem provocado guerras atualmente. Essa história que as guerras que ainda existem no Oriente Médio, em outras regiões, são para vender arma, isso é tudo balela. Na realidade, a arma é vendida como um instrumento de poderio. Na realidade, é a fome e a miséria. E estas regiões, especialmente na África e na América Central, são focos de miséria e pobreza de quem não tem condição de se alimentar bem. Sabe o que está ocorrendo? Essas regiões são focos de correntes migratórias para procurar os países desenvolvidos e causam um transtorno sem precedente, professor. Eu tive a oportunidade, há 2 anos e meio na Europa, fazer uma palestra, e lá estava um francês. E esse francês estava muito atento no que eu falava. Quando terminou a minha palestra, ele veio com os óculos na mão, limpando com lenço e limpando os olhos. Professor, o senhor me emocionou. O senhor me disse
que essas correntes migratórias estão sendo maltratadas. O senhor tem toda a razão. Estão querendo conter essas correntes migratórias pelos seus efeitos e não pelas suas causas. Isso é um erro. Quanto gastou o senhor Trump para fazer um muro no México? O vergonhoso muro do México. E eu pergunto, está resolvendo o problema? O seu sucessor está lá, às voltas de como impedir a corrente migratória da América Central, principalmente, e às vezes até do Brasil também. Não vamos esconder isso, não. Através desse diabo desse muro. Falam as autoridades financeiras do Estado que custou 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares? Espera aí. Quanto está custando a Europa manter suas forças armadas permanentemente no litoral do Mediterrâneo para evitar as correntes migratórias da África? Rios de dinheiro. Eu pergunto a eles, eles falam, olha, são trilhões de euros ou dólares. E eu pergunto, será que esse é o tratamento adequado? O senhor sabe que aquele mar Mediterrâneo não é muito grande, mas é muito perigoso, tem matado gente. Aquilo ali é um açougue nas correntes migratórias. E ele me disse, esse francês, ainda com os olhos cheios de lágrimas, pois bem, professor, o senhor, na sua palestra, focou muito 2050. Nós temos hoje na França, e virou para mim, olha, o berço da civilização europeia. Eles se jactam disso. A certeza, estatisticamente, que em 2050 o presidente da França não será um francês, será um negro ou um muçulmano. Eu falei, mas como? O crescimento da população francesa é de 2,2%. O crescimento da população migratória na França é de 5,2%. Em 2050, o presidente não será francês. O senhor já imaginou você viver num país, especialmente como a França, tendo uma certeza dessa? Então eu pergunto, professor, o Brasil não está em condições de fazer proezas, não. Ao contrário, o Brasil teve 30 anos de desmando aí, o senhor sabe disso. A nossa dívida pública ela é quase impagável. São 7 trilhões de reais. Não me pergunte para onde ela foi, não, que eu vou ter que falar com muita raiva aqui. Muita coisa foi para o bolso de malandros e safados. Agora, o país deve 7 trilhões. E nós não podemos ser caloteiros, imitar os nossos vizinhos de jeito nenhum. Vamos ter que... mas é uma dívida interna entre bancos e consumidores. Não interessa. Dívida, quem assume tem que pagar. Essa história que dívida é para se enrolar e não pagar, isso é teoria de irresponsáveis. Nós temos que pagar isso. Nós vamos lutar muito, porque nós temos ainda desconforto social aqui. E eu quero lhe contar depois uma história que se liga muito a Viçosa, que foi o fechamento da Embrater. Professor, eu quero lhe dizer com toda sinceridade, ou o Brasil, se tiver alguma liderança nessa área de abastecimento, ele tem de lutar para um pacto internacional onde cada um contribua com o que possa. Nós temos a tecnologia tropical, sim. Estamos trabalhando lá na África, com a Campo, com empresas brasileiras, com profissionais e técnicos brasileiros que estão lá. Mas sabemos das dificuldades que eles vão ter.
Nós sabemos que, se não houver um projeto de desenvolvimento equilibrado como nós tivemos, não vai haver solução, não. A África é tribal. O homem tem 4, 5, 10 mulheres. De dia dorme na rede, de noite vai caçar. As mulheres é quem trabalham lá. E trabalham mal, infelizmente, porque são absolutamente incultas. Então, são problemas difíceis. O Brasil sozinho não resolve aquilo lá. Não seria a hora dos países ricos da Europa, ao invés de gastar tanto recurso quanto gasta na tentativa de coibir as correntes migratórias, não botasse um pouco desse dinheiro para fazermos uma política pública séria, objetiva, para provocar mudanças nessas áreas de fome e miséria? Aqui, os Estados Unidos, ao invés de gastar trilhões no muro da vergonha, como chamam lá, se usasse parte desse dinheiro para que nós pudéssemos, na América Central e até em regiões brasileiras, que ainda não têm renda suficiente, pudesse fazer com que este pessoal produzisse e tivesse renda adequada para a sua sobrevivência. Esta é uma tese que eu defendo. E que precisamos, com respeito, chamar as autoridades, as lideranças, e discutir friamente com elas. O mundo não pode continuar como está. Será que nós, povos tropicais, não nos é dado o direito de concorrer livremente, com competência? A ciência já existe. O Brasil fez isso. Esta é uma preocupação que eu tenho. Viçosa é um dos centros mais importantes nos estudos de economia e sociologia que nós temos no Brasil. Precisa nos ajudar nisso. Com certeza, com certeza. E é por isso mesmo, e pelos feitos ao longo da sua jornada, que todos nós brasileiros, e em especial nós, que somos do agro, ficamos muito felizes e estamos na torcida para que esse prêmio Nobel, de fato, seja para o Alisson Paulinelli. Vamos torcer, porque não é fácil não, viu, professor? Não, com certeza. Só o fato de já ter sido indicado é uma grande vitória. De fato, essa é uma honra que eu assumo a responsabilidade disso. Isso. Ministro, para encerrarmos, o senhor teria alguma mensagem final, uma breve mensagem para jovens agrônomos e jovens produtores brasileiros? Tenho. Eu acredito muito nessa juventude, professor. Acredito muito. Vou lhe dizer por quê. Essa juventude é muito mais preparada, instruída e informada do que nós. A evolução do 4G, do 5G e adjacências fez com que eles tivessem muito mais informação do que nós tivemos. O senhor também foi aluno na época que eu fui, um pouco depois. O senhor sabe as dificuldades que nós tínhamos para obter informações. Você tinha que pesquisar mesmo, queimar a pestana. Hoje esses moços têm tudo na mão. Eles são muito ágeis, competentes, buscam na informação a segurança de seus atos. Se for para produzir, eles escolhem o melhor. E produzindo repetidamente, eles vão se aperfeiçoando. Eu noto isto com muita alegria. E esse aperfeiçoamento que eu chamo, professor, quem produz, reproduz e evolui, está criando sabedoria. O Brasil precisa de sabedoria. Esses jovens têm uma responsabilidade muito grande. Eu os admiro. Tenho uma confiança. As jovens e os jovens. Eu não posso esquecer que hoje a maioria dentro da minha escola e da sua já são de mulheres. E a mulher, quando entra, é danada, viu?
Eu aqui em casa só tenho o direito de falar sim, senhora. Então, meu professor, pode ter certeza disso, essa juventude é excepcional. Eu acredito muito nela. E eu já estou bem gasto. 85 anos não é brincadeira. Deus tem me dado saúde, muita força e determinação. Mas eu tenho pedido em minhas orações que Deus me proteja para que eu possa ainda ter força de caminhar ao lado dessa juventude, porque esta juventude é quem vai efetivamente corrigir os erros que nós atrás cometemos. Eles têm muito mais competência para isso. Eu quero ter a oportunidade de acompanhando, ouvi-los melhor, aprender com eles. Professor, eu peço a Deus sempre que o meu último passo tem de ser dado ao lado dessa juventude, que eu acredito tanto. E quero ser franco com o senhor. Eu estou aqui com o meu bastão na mão. 70 anos carregando o meu bastão. E eu tenho uma felicidade ímpar, uma grande felicidade, de saber que vou poder entregar a esse bastão a um jovem mais competente do que eu. Esta é a felicidade que Deus nos dá hoje, especialmente no fim da vida. Portanto, quero ter a oportunidade de continuar ao lado dessa juventude. Ela é primorosa. Ela vai corrigir todos esses erros que nós não cometemos, não conseguimos, na área política, na área econômica e na própria evolução da produção sustentável que nós queremos, especialmente agora com a biotecnologia, evoluir, porque um país tropical como o Brasil é o grande celeiro dos recursos biológicos que o mundo tem. Vamos pegar esses recursos biológicos, buscar nossa independência, especialmente de produtos químicos tão caros, originários de fontes físseis ou fósseis, e fazer um Brasil novo. Eu tenho certeza disso. Espero que Deus me ajude. Ministro, nós compartilhamos dessa mesma expectativa e dessa mesma confiança nos jovens. E é isso que nos move, é isso que nos incentiva. Então, nós, mais uma vez, gostaríamos de lhe agradecer por ter dispensado esse tempo conosco e esperamos ter a oportunidade de, no futuro breve, voltar a conversar com o senhor. Com isso, nós encerramos aqui a nossa conversa, convidando a todos para se inscreverem no canal Agricultura A a Z, porque novos vídeos com novos ícones serão postados também. Obrigado a todos. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.